Meu objetivo nesse vídeo aqui é te apresentar de uma maneira sucinta como que funciona o método de violão que te ensina a tocar a música que você quiser nesse instrumento, mesmo que essa música não tenha um violão tocando. Se você caiu aqui nesse vídeo, muito provavelmente você gosta de música, muito provavelmente você gosta de cantar e provavelmente você deve estar querendo aprender a tocar violão também para fazer o acompanhamento enquanto você canta uma música específica. E além disso, você tem uma coisa que a maioria das pessoas não tem, que é essa vontade de participar da música de uma maneira ativa e não só passiva, escutando. Pois se você já gosta de cantar, você sabe muito bem do que eu estou falando com essa questão de participação ativa com a música. Esse método de ensino aqui vai te ensinar a colocar no violão todas aquelas músicas que você gosta de escutar e eventualmente cantar junto também. Ouvir e curtir uma música já é uma coisa que está dentro de você. Agora, o papel desse método aqui que vai te ensinar a tocar violão é te ensinar a aprender e tocar essas músicas no instrumento. Esse método de ensino de violão ele foi desenhado principalmente para você que gosta de vários gêneros musicais diferentes, ou seja, ele é mais específico para as pessoas que são um pouquinho mais ecléticas. Não significa que ele não é útil para as pessoas que gostam de gêneros específicos, tipo só rock, ou só bossa nova, ou só jazz, mas eu acho que as pessoas que são mais ecléticas vão se sentir mais à vontade aqui nesse método, porque eu não vou aprofundar muito em cada um dos detalhes desses gêneros específicos. Como ele é um curso online, também vale muito a pena você já saber dominar algumas coisas de internet, mesmo que sejam muito básicas. Por exemplo, acessar um site, acessar a plataforma da Hotmart, assistir um vídeo online, enfim, todas essas coisas básicas de tecnologia é legal você já saber, porque o foco principal vai ser te ensinar através dessa tecnologia, né, que é a internet, a tocar violão. Esse método também é bastante democrático, porque independente do seu gênero, você vai ser muito bem-vindo por aqui. Só que ele tem um único empecilho aqui para as pessoas que gostam de ter unhas compridas e produzidas. Como o violão é um instrumento que a gente vai usar nas nossas mãos, é muito importante que uma delas esteja com as unhas cortadas. Para quem é destro, vai ter que cortar as unhas da mão esquerda, porque é com a mão esquerda que a gente vai construir os acordes, fazer as escalas, tocar as notas, enfim. Para quem é canhoto, provavelmente vai usar a mão direita para fazer isso. Então, se você gosta de ter todas as unhas grandes e bem produzidas, talvez isso seja um empecilho para você, e é por isso que eu estou te avisando desde já. Esse método de violão também não foi feito para aquelas pessoas que querem aprender violão em 7 dias, ou para aquelas pessoas que acham que tocar violão uma vez por mês vai fazer alguma diferença. Esse método ele vai facilitar a sua vida? Sim, mas o seu esforço e a sua dedicação também são muito importantes, porque a intenção desse método não é tocar por você, é te ensinar os caminhos que vão te levar a tocar violão com mais qualidade. Fazendo uma analogia simples aqui com a academia, não é só porque você vai pagar a academia que você necessariamente vai ter um corpo definido. Você tem que usar a academia. E nesse método aqui é muito importante que além de você entender, você aplique as coisas que são ensinadas. A prática musical, aprender um instrumento, aprender a cantar, enfim, te ajuda a ter mais foco, te ajuda a desenvolver mais disciplina, te ajuda a desenvolver as habilidades que você precisa para melhorar a sua concentração. Mas essas melhorias não acontecem de uma forma mágica, por isso que o seu esforço e interesse é muito importante, porque faz parte do processo. Esse método também foi feito para as pessoas que querem trazer a música para a sua vida como uma forma de desenvolver um hobby, né? Alguma coisa que você faça, que sinta prazer, que te faça passar o tempo de uma maneira saudável, né? Provavelmente, quando você está com tempo livre, mesmo que você não perceba, você acaba mexendo no celular, você fica fazendo coisas de uma maneira totalmente passiva e que não te deixam descansar, só que dão aquela falsa sensação de que você está descansando. A prática musical, não. Mesmo que ela seja de uma forma ativa, você está de alguma forma relaxando a sua mente. É óbvio que assim, se você estiver fazendo uma coisa muito difícil, você não vai estar tão relaxado assim. Mas a ideia desse curso é para quem quer usar a música como um hobby. E é a mesma coisa, né? Com o tempo, ela vai sendo cada vez mais uma atividade de relaxamento. Só que existe também um esforço inicial de aprendizado que não tem muito o que fazer. Pode ser um pouquinho desconfortável no começo. O que eu quero dizer com isso é que esse método ele não foi feito para as pessoas que querem ser profissionais da música. É claro que ele pode ajudar as pessoas a entenderem a música de
de uma forma diferente, que é a visão desse método, mas ele não é focado para as pessoas que querem viver de música, ou serem profissionais da música, ou aprenderem a música de uma maneira muito profunda. Esse método ele foi feito mesmo para as pessoas que querem tratar a música realmente como um hobby. Igual o Leandro, por exemplo, que conseguiu tocar as primeiras músicas dele utilizando esse método. Ele gosta muito de uma música do Caetano Veloso que se chama Sozinho, e também gostava de algumas outras músicas sertanejas que ele acabou aprendendo a tocar utilizando esse método aqui, que eu vou te explicar como que funciona nesse vídeo. E com certeza essas 3 primeiras músicas que ele tocou são um pontapé inicial de uma longa trajetória que, se ele mantiver aquela disciplina, aquela constância, ele vai tirar muitas outras músicas que ele gosta e que ele quer. Como ele participou do meu curso que usa essa metodologia, ele conseguiu tocar as músicas que ele gosta, não apenas aquelas músicas que eu coloquei no curso, que são algumas músicas já pré-definidas para explicar alguns conceitos mais importantes. Ele utilizou a ideia do método para tirar as próprias músicas dele. Ao longo da minha trajetória, eu tive 3 bons professores particulares de violão. Eu lembro que os 2 primeiros que eu tive, eles focaram bastante na parte prática, e o terceiro professor, ele resolveu entrar mais no universo da teoria musical, apesar da gente continuar vendo algumas coisas práticas também. Eu lembro que até o segundo professor, a minha evolução, ela era um pouquinho mais rápida, porque, como todo mundo sabe, a prática é uma das principais coisas que a gente quer começar a aprender quando a gente está aprendendo um instrumento, porque a gente quer logo tocar aquelas músicas que a gente gosta. Só que quando eu cheguei no terceiro professor e a gente começou a entrar nesse universo de teoria musical, tudo começou a ficar muito nebuloso na minha cabeça. As coisas que ele ensinava parecia que elas não eram práticas para mim, parecia que elas não se conectavam entre si e parecia que elas não estavam sendo úteis para mim. Apesar de eu querer muito aprender teoria musical, porque eu sabia naquela época que isso me ajudaria a tocar música com mais consciência e dessa forma aprender música mais rápido. Quando a gente sabe o que a gente está fazendo, quando a gente sabe o que os outros músicos estão fazendo, fica mais fácil da gente entender e, consequentemente, fica mais fácil da gente aprender a tocar aquelas músicas também, a participar de uma maneira ativa dessas músicas. Só que por algumas questões pessoais também, eu já estava começando a ficar um pouco cansado das aulas de violão e, somado a isso, aquele monte de teoria complexa estava me deixando um pouco desgastado. Então, depois de um determinado tempo, tendo aula com esse terceiro professor, eu acabei desistindo. Eu pensei que provavelmente teoria musical não era uma coisa muito fácil mesmo, que eu teria que fazer faculdade de música, ou teria que fazer um conservatório, ou fazer qualquer outra coisa que tivesse um acompanhamento um pouco mais adequado. Hoje eu entendo que não é bem assim. A gente pode compreender muitas coisas da música sem necessariamente fazer uma faculdade, porque existem muitos materiais, existem livros, existem muitas pessoas que podem ajudar a gente nessa trajetória. Só que naquela época eu desisti, porque na minha cabeça eu tinha que fazer uma faculdade de música, eu tinha que fazer um conservatório para aprender a tocar violão, para aprender teoria musical de uma maneira mais profunda. Enfim, em determinado momento eu desisti de aprender teoria musical e não foi nada contra o meu professor, gostava muito dele, mas a teoria musical estava me deixando exausto e não estava me ajudando em nada a tocar as músicas que eu queria tocar. Então eu continuei simplesmente lendo as tablaturas, lendo as cifras, da mesma forma que eu tinha feito lá no começo com os meus 2 primeiros professores. Tinha uma certa dificuldade às vezes de tirar uma música nova, um pouquinho mais difícil, porque eu não tinha uma base tão sólida, mas eu conseguia me virar pegando cifra na internet, pegando tablatura, pegando alguns vídeos também, enfim, aprendia do jeito que dava. Pouco tempo depois que eu desisti de aprender teoria musical com esse meu terceiro professor, eu conheci um colega meu que tinha feito faculdade de música. Ele trabalhava numa papelaria lá em São Paulo, que era perto da minha casa. Eu lembro que um dia eu estava lá na papelaria batendo papo com ele sobre música, porque era uma coisa que a gente gostava muito e que a gente tinha isso em comum. E, eventualmente, a conversa chegou nas minhas dificuldades de teoria musical. E naquela época, a minha dificuldade era de entender essa coisa toda de construção de acordes, de construção de escalas musicais, de campos harmônicos, enfim. Isso simplesmente não entrava na minha cabeça. E eu lembro até hoje dele pegando uma folha de papel e em menos de 5 minutos ele me ensinou alguns conceitos que até então eu não tinha entendido muito bem, de uma forma tão simples que isso me fez conectar várias das coisas que simplesmente não estavam se conectando. Ele ensinou para mim algumas lições valiosas sobre construção de acordes. Para quem não sabe, construção de acordes é a base, vamos dizer assim, para você interpretar
a harmonia de uma música. E em menos de 5 minutos, com uma única folha de papel, ele conseguiu fazer eu conectar algumas ideias que não se conectavam de forma nenhuma. Mas essa história aqui não é uma história sobre construção de acordes. Essa história é sobre o fato de que às vezes não é o assunto que não entra na nossa cabeça, mas a forma como ele é passado que facilita ou dificulta o nosso entendimento. Esse mesmo colega que me ensinou esses conceitos fundamentais aí sobre construção de acordes, ele me incentivou a dar aulas de violão. Na época eu só tocava ao vivo em algum lugar ou outro, fazia algumas apresentações com violão e voz, só que eu nunca tinha experimentado essa coisa de dar aulas. Ele me incentivou muito nesse sentido a ter os meus primeiros alunos. E depois que ele me ajudou a encaixar algumas peças, esse interesse de voltar a aprender teoria musical, ele voltou com muito mais força. E é a partir daí que eu fui começando a ler outros livros, a começar a juntar outros assuntos para que tudo fizesse mais sentido na minha cabeça e para que eu pudesse encaixar essas peças que até então eu não conseguia encaixar sozinho e nem com o meu professor. Conforme o tempo foi passando, eu fui conseguindo alguns primeiros alunos e eu fui percebendo que mesmo sabendo já algumas coisas importantes, algumas coisas básicas sobre música, sobre violão, eu sentia a necessidade de ir além para poder responder às dúvidas que os meus alunos tinham, que eram muitas vezes dúvidas que eu nunca tinha parado para pensar ou eram coisas que na minha cabeça poderiam ser curiosidades, mas que na verdade ajudavam muito as nossas aulas. Então, com base nas dúvidas desses primeiros alunos, eu fui aprendendo a responder essas questões e aprendendo a criar uma forma de poder ajudar elas a resolver, a superar essas dificuldades. Depois de várias aulas que eu dei particulares, eu fui chegando num conjunto de assuntos que eu considero que são essenciais para quem está começando a tocar violão e quais são as dificuldades mais comuns ao longo desse processo em que a pessoa está aprendendo a tocar violão. E é a partir desse conjunto de ensinamentos, é a partir desse conjunto de dificuldades que as pessoas muito provavelmente vão ter ao longo desse processo que surgiu esse método de violão. Hoje em dia eu consigo tocar qualquer música que eu quiser no violão, não porque eu tenho o dom de tocar violão, mas porque eu entendi qual que é a técnica para você chegar nisso, o que você pode ignorar, o que você não pode ignorar, de que forma você pode mudar, às vezes se uma música estiver muito difícil, para que ela fique um pouquinho mais fácil, ou até para você dificultar uma música, deixar ela mais complexa, deixar ela mais bonita ainda, né? Não é porque eu tenho dom, é porque eu fui aprendendo as técnicas que tornam isso uma realidade. Onde que eu estava errando naquela época lá atrás, em que eu simplesmente não conseguia juntar aquelas peças que eu tinha na minha frente? Hoje a resposta é simples, mas naquela época não era tão fácil de enxergar. Eu estava pulando etapas. O meu professor estava pulando etapas comigo. Como eu já tocava muito bem, como eu já tinha uma boa base técnica com os meus dois primeiros professores, esse meu terceiro professor talvez tenha assumido que eu já soubesse muita teoria musical, mas na verdade eu não sabia muita coisa, não, eu sabia a parte técnica. E aí a gente acabou pulando etapas, porque eu também gostava de aprender música erudita, gostava de música de jazz. Esses gêneros musicais são um pouco mais complexos mesmo, né? Então eu estava pulando etapas, eu estava querendo chegar num lugar sem ter alcançado certos níveis em outros antes de começar a fazer isso. Ou seja, eu não tinha aprendido o básico de uma maneira sólida. E quando eu digo básico, eu não estou falando que é uma coisa fácil, eu estou falando que é a base, é realmente a base, é aquilo que dá o fundamento para as coisas que vêm em seguida. E é aqui também que não só eu errei, mas muita gente erra quando está querendo começar a aprender a tocar violão. As pessoas normalmente querem pular algumas etapas, achando que às vezes aprender uma coisa que parece ser muito complicado vai ajudar ela a tocar melhor. Não necessariamente. As bases bem sólidas é o que faz toda a diferença. E é justamente a ideia dessa metodologia, fazer você aos poucos ir fortalecendo as bases que vão te ajudar a tocar violão melhor. Então o jeito errado de aprender é você achar que quantidade de informação é realmente essencial. E hoje em dia a internet está à nossa disposição com uma montanha de informação, só que toda essa informação ela não está conectada de uma maneira coerente, ela está solta, a gente consegue aprender qualquer coisa, só que se a gente não souber o que filtrar, fica muito mais difícil do que se a gente aprender o básico de uma maneira sólida. Eu aprendo muita coisa pela internet, não vou falar também que é uma coisa terrível você aprender pela internet, porque muita coisa eu aprendi por lá, só que o excesso de informação te atrapalha. Hoje em dia eu sei filtrar as informações, eu sei pesquisar coisas nas fontes mais
confiáveis, vamos dizer assim. Só que quando você está começando, esse monte de informação, ela vem até você de uma maneira excessiva e de uma maneira desnecessária até. E não é de muita informação que você precisa de uma base sólida para você continuar progredindo. E é exatamente a ideia desse método, né? A gente pegar as bases e em cima dessas bases você conseguir, né? Seja continuando o curso ou seja aprendendo de uma forma mais solitária, mais você entre você mesmo, algumas coisas para você tocar a música que você quiser no violão. Outro mito bastante comum de quem está aprendendo é que ou você toca de ouvido ou você toca lendo. As duas coisas elas são, você tem que escolher uma, né? Ou você toca de ouvido ou você toca lendo. O argumento de quem fala isso é que se você toca música de ouvido, você tem mais feeling, né, que as pessoas chamam. Você toca com mais emoção, você, enfim, é como se a leitura fosse te engessar de alguma forma, fosse deixar você muito quadrado. E por outro lado, tem algumas pessoas que falam que aprender a ler partitura, por exemplo, só vai ser útil para quem vai seguir a carreira de músico profissional ou para quem vai aprender música erudita, o que é uma bobagem também, porque essa rivalidade, vamos dizer assim, entre tocar de ouvido e tocar lendo é uma bobagem, porque são duas habilidades que, se você entender pelo menos o básico de cada uma, elas se complementam. Então as duas são importantes você desenvolver. É claro que algumas pessoas vão preferir treinar mais a percepção por conta de XYZ, outras vão treinar mais a leitura por conta de ABCD, né? Cada um vai ter seus motivos, mas eu acredito que se você aprender um pouco de cada uma, isso daqui vai fortalecer muito as suas habilidades de tocar violão. E dependendo do contexto também, às vezes é melhor você usar a sua percepção ou a leitura, né? Os contextos também que vão determinar o que vai ser mais útil para você em um determinado momento, né, para um determinado repertório, enfim. O jeito tradicional de aprender violão ele é mais ou menos assim. Primeiro você entende o que são as notas, depois você entende o que são os intervalos, depois você aprende os acordes, depois você aprende o campo harmônico e paralelamente a isso você vai aprendendo alguns ritmos padrões aqui com a mão direita, você vai aprendendo um dedilhado ou outro ali lendo uma tablatura daquelas músicas que as pessoas começam a aprender, né, que sempre são as mesmas. Você memoriza aí alguns ritmos e pronto, é assim que ele funciona. Nos cursos mais avançados você vai lá aprender um monte de nome de escala difícil, um monte de coisa sobre campos harmônicos, maiores, menores, não sei o que. Vai aprender lá algumas escalas diferentonas, mas é como se o processo de aprender o violão fosse uma linha reta, assim, que você aprende uma coisa depois da outra. É verdade que todos esses assuntos que ensinam nos cursos mais tradicionais, eles são importantíssimos. Só que para cada um desses assuntos existe um universo gigantesco de possibilidades. E a gente não precisa necessariamente aprender todos eles com a mesma profundidade. Por quê? Porque alguns repertórios vão exigir de você uma noção um pouquinho melhor, vamos dizer assim, de harmonia. Daí você tem que entender realmente sobre acordes. Outros vão exigir de você que você só aprenda tablatura, porque tem tanta coisa na internet que tem tablaturas prontas que você talvez nem precise aprender a ler uma partitura, por exemplo. O repertório é que vai acabar determinando um pouco quais são esses assuntos que você precisa evoluir mais. E o grande lance de aprender violão de uma maneira mais sólida é você não focar tanto em aprender essas coisas isoladamente, mas de que maneira elas se relacionam para você ir evoluindo conforme as suas necessidades. Por isso, o meu método ele não é tão em linha reta, ele é um pouco mais circular, que é o que a gente vai começar a ver agora aqui. O meu método ele se chama Base Batalha. Por que ele tem esse nome? Porque no geral, existem dois pontos específicos no nosso processo de aprender música que ou a gente está aprendendo as bases ou a gente está aprendendo as músicas, né? Quando a gente está aprendendo um repertório novo, eu costumo dizer que isso daqui é uma batalha. E quanto mais você tiver uma base sólida em determinados pontos que aquele repertório pede, mais fácil vai ser você tirar aquelas músicas. Então a base são aqueles assuntos que a gente aprende, por exemplo, nos cursos tradicionais, né, que seria os intervalos, as escalas, os acordes, campos harmônicos, leitura de partitura, leitura de cifra, leitura de tablatura, enfim. É nessa base aqui que vai te dar, vamos dizer assim, as habilidades e as ferramentas para você enfrentar as suas batalhas. As suas batalhas é o quê? É toda a música que você aprende, né? E é bom você escolher bem as suas batalhas para que você saiba exatamente o que você precisa ter de base para fazer essas conquistas, né?
Toda música que você aprende a tocar, eu costumo dizer que é uma conquista. Dentro da base, a gente vai ter o que eu chamo de círculo do violonista. Esse círculo do violonista está dividido em 5 partes. Cada uma dessas partes está dividido em assuntos, que tem algum grau de afinidade entre si. Por qual deles eu recomendo que você comece? Eu recomendo que você comece pela parte técnica, mais especificamente, começar pela mão direita. Por quê? O violão ele é um instrumento bastante versátil. Você pode fazer versões que tenham só violão, né, que seria aquelas versões solos, aqueles dedilhados que você faz, ou você pode usar ele de acompanhamento também, né? Ou seja, você pode fazer só alguns acordes como uma forma de acompanhamento para uma pessoa que estiver cantando ou até para você mesmo, né? Quando você está cantando e você quer fazer esse acompanhamento. E a mão direita, ela é muito importante nessa primeira etapa. Para quem está começando do zero, para mim ela é essencial. E para quem está começando do zero, eu sugiro que você aprenda alguns movimentos que são muito básicos, mas lembrando que básico não é necessariamente fácil. Básico é o quê? Aqueles movimentos que são os mais fundamentais. E eu vou te ensinar aqui agora rapidamente quais que são esses movimentos. E esses movimentos eu costumo dar o nome de ritmos coringa. Eles não são necessariamente ritmos musicais, né? Você pode tocar às vezes um rock com um determinado padrão desses que eu vou te ensinar, mas pode tocar outros gêneros musicais também. Então, pensando nesse círculo do violonista, eu recomendo que você comece pela parte técnica e pela parte técnica da mão direita, que vai te dar a base para você poder fazer os acompanhamentos, que são um pouco mais fáceis do que a parte dos dedilhados, enfim. Pegando o meu violão aqui, eu vou te mostrar esse primeiro movimento, que é o mais básico de todos, e que ainda não está necessariamente dentro daqueles ritmos coringas que eu já vou te ensinar. Se você tiver violão, você pode acompanhar com o seu violão. Se você não tiver violão, ou você pode tocar no ar, né, vamos dizer assim, que você vai estar treinando esses movimentos, ou você pode tocar no seu braço, assim como se estivesse tocando o violão com o seu braço, tá? O movimento básico é basicamente isso daqui, ó. Você vai fazer um movimento deslizando os seus dedos pelas cordas, pode ser o polegar, pode ser o indicador, o que você quiser. O importante é você fazer esse movimento aqui, ó. Você vai estar deslizando pelas cordas do violão de cima para baixo. E aí você vai tocar como isso? Como se você estivesse contando os segundos no relógio. É importante que esse movimento ele seja regular e constante. Então você vai fazer isso daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse movimento você pode fazer ele rápido, você pode fazer ele devagar. O importante é regularidade e constância, tá bom? O tempo entre um movimento e outro tem que ser exatamente igual. Por que isso daqui é importante? Porque toda música vai ter um pulso que a gente chama, que serão esses segundos do relógio, que eu gosto de chamar de coração da música, né? É o coração batendo da música. Toda música ela vai ter isso de uma maneira implícita. Às vezes é mais fácil de enxergar isso. Algumas músicas, às vezes o baterista está fazendo esse pulso no bumbo ou no prato, então fica mais fácil de você ouvir, fica mais claro. Outras músicas não é tão fácil, mas todas as músicas vão ter esse coração aqui batendo, né? Pode ser uma coisa mais rápida, uma coisa mais devagar, e ele sempre vai estar implícita a música. Todas as músicas têm, sem exceção nenhuma. Então eu vou tocar aqui um pedacinho de várias músicas diferentes para você sentir esse coração de cada uma delas. Vamos lá, acompanha comigo só fazendo isso daqui, ó, ou com o polegar ou com o indicador. Você vai acompanhar os pulsos das músicas comigo agora. Por enquanto, como a gente não está falando de mão esquerda ainda, você vai só abafar as cordas aqui, tá? E para abafar você não aperta as cordas, você só encosta nelas, para você interromper que a corda vibre, tá? Ela tem que parecer esse som aqui, que parece um som seco, um som de percussão, tá? Eu vou fazer os acordes, mas é só pra gente enxergar esse coração em músicas diferentes, para você ver como que isso acontece na prática. Então vamos lá, a gente vai fazer nessa velocidade aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, não precisa contar, tá? 2, 1, 2. I hope this old train breaks down, then I could take a walk around and see what there is to see. Time is just a melody, and all the people in the streets walk as fast as the feet can take, and I just wrote
got a view out the frame I'm looking through seems to have no concern for now. So for now, I need this old train to break down. Please just let me please break down. Uma outra música de exemplo só pra gente sentir esse coração em outra situação prática. A gente pode ter essa outra música aqui, ó. É melhor ser alegre que ser triste. A alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. É preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba, não. Vamos mudar um pouco mais o gênero aqui, tocar um sertanejo agora. Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Um último exemplo aqui, mudando mais uma vez o gênero para uma coisa completamente diferente, a gente vai tocar uma música pop agora do George Ezra. Atmosphere, architecture unfamiliar, I can get used to this. Time flies by and the yellow and green stick around, and you see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. O que a gente acabou de fazer aqui juntos? No contexto do círculo do violonista, a gente está começando a desenvolver algumas técnicas, a técnica principalmente da mão direita. Paralelamente, a gente também está desenvolvendo a nossa percepção de ritmo, que está aqui nesse cantinho do círculo do violonista, onde está escrito figuras e pausas. Mesmo que você não saiba ler partitura, você está treinando isso de alguma forma. Quando a gente chegar na leitura de partituras, de figuras rítmicas, isso tudo vai ficar um pouco mais fácil, porque ele já vai estar consolidado internamente os movimentos que você está fazendo. Então, mesmo que você não saiba, você já está desenvolvendo isso daí. Nesse primeiro exercício, a gente treinou mais as figuras rítmicas, que seriam esses movimentos que a gente está fazendo, em que a gente está realmente tocando, né, no violão. Agora a gente vai tentar introduzir, além das figuras, as pausas. As pausas são muito importantes. Para quem reparou, eu estava fazendo nas primeiras músicas um movimento que a gente poderia contar da seguinte maneira: a gente conta o tempo 1 e tempo 2. Mesmo que o movimento seja regular e constante e que cada um desses movimentos tenha uma distância exatamente igual entre elas, a gente pode incluir, vamos dizer assim, uma contagem. Nas primeiras a gente contou até 2, que seria 1, 2, 1, 2, como se a gente estivesse marchando, né? 1, 2, 1, 2. Na música do Almir Sater, eu toquei pensando em contagens de 3 tempos. Apesar de não parecer no vídeo, né, que eu estou tocando com vocês, na minha cabeça eu estava fazendo essa contagem de 3 tempos, que seria isso daqui, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. E na última música do George Ezra, eu estava contando até 4. 1, 2, 3, 4. Saber essas contagens é importante porque a gente precisa saber onde precisa incluir ou não essas pausas, que é o que a gente vai fazer agora.
E a gente vai fazer em cima dessa música do George Ezra para você ver como que a gente vai sentir essas pausas. Então no primeiro exercício a gente estava fazendo ela mais ou menos assim, ó. A gente estava sempre contando até 4, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Legal, a música ela fica bem quadradona, né? Ela parece uma marcha mesmo. Vamos colocar algumas pausas para a gente sentir o que acontece com a música quando acontecem esses silêncios. E a gente vai colocar a pausa no tempo 3, tá? Então a gente estava tocando 1, 2, 3, 4. No tempo 3 a gente não vai tocar nada. Então vai ficar mais ou menos esse som aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá vendo que o 3, apesar de eu não tocar nada, eu falei em voz alta para vocês verem que o tempo 3 continua existindo, apesar de ter uma pausa nele, apesar de ter um silêncio. Cuidado para não confundir esse ritmo de 4 tempos com uma pausa no meio com o ritmo de 3 tempos. Eu não estou fazendo isso. 1, 2, 4, 1, 2, 4. Eu estou fazendo isso daqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá? Vamos tocar essa música e você vai contar dessa forma. 1, 2, não toca nada no tempo 3 e tempo 4. Se você se embolar um pouco no meio do exercício, porque a gente vai estar mudando um pouco o movimento que a gente está fazendo, você pode fazer o tempo 3 em falso. O tempo 3 em falso é quando você não encosta nas cordas. Você faz o movimento, mas não encosta nas cordas. Pelo menos você não perde o fluxo do movimento, né? Que seria isso daqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá vendo que eu faço assim com o dedo, mas eu não encosto nas cordas, tá? Então vamos tentar fazer juntos essa mesma música, considerando essa pausa agora. 1, 2, pausa 4. 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 Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. Something changed in the atmosphere, architecture unfamiliar. I get used to this. Legal, uma outra forma que a gente poderia fazer uma variação desse ritmo de 4 tempos é a gente silenciar o tempo 2. Então ficaria assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos ver como é que fica com essa variação a música do George Ezra. 1, pausa, 3, 4. 1, pausa, 3, 4. 1, pausa, 3, 4. 1, pausa, 3, 4. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. Something changing atmosphere, architecture unfamiliar. I can get used to this. Bacana, e uma última variação que a gente pode fazer seria a gente incluir um movimento entre cada um dos tempos, tá? Então entre 1 e o 2 a gente vai incluir um movimento para cima agora, tá? E aí para cima o movimento é mais fácil você fazer com o seu indicador. Então você pode descer com o polegar e subir com o indicador. Essa é a maneira que eu acho mais interessante. Mas se você quiser fazer tudo com o indicador, tipo isso daqui assim, ó, sobe, desce, desce, sobe, você pode fazer também, tá? E aí como que vai ser a contagem em cima desse novo ritmo? A gente vai fazer 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e... Tá vendo? Ainda é um ritmo regular e constante, só que a gente está acrescentando um movimento a mais e dá a sensação de que é uma música mais rápida, mas a contagem ela vai ser sempre igual, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Desce, sobe, beleza? Vamos tentar juntos. 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. Something changed in the atmosphere, architecture
vocês agora o que eu fiz através de flechinhas, porque vocês estão acostumados, né? Principalmente para quem já tem alguma noção de música, todo mundo está acostumado a ver essas flechinhas, né, para baixo, para cima, indicando qual que é o movimento que você vai fazer com a mão direita. Então eu vou mostrar para vocês agora quais são esses ritmos coringa, né, que eu chamo, que a gente pode tocar vários gêneros musicais diferentes usando só esses ritmos, com as flechinhas. Então nesse slide vocês podem ver que a gente tem duas flechinhas para baixo, indicando pra gente o ritmo de 2 tempos, né? É aquele que a gente vai contar 1, 2, 1, 2. Depois a gente tem o de 3 tempos, depois o de 4 tempos, depois o de 4, uma variação, né, do de 4 tempos, colocando uma pausa lá no tempo 3, uma variação do ritmo de 4 tempos com uma pausa no segundo tempo e depois uma variação do ritmo de 4 tempos colocando tempo e contratempo, né? Que seria esse movimento entre os tempos que a gente está fazendo com a mão direita. Então esses aqui são os ritmos coringa que eu falei lá no comecinho do vídeo e vocês podem aplicar eles em várias músicas diferentes. Ah, André, mas como que eu sei se eu vou usar o de 2, o de 3, o de 4, o de 4 com a variação, com a pausa? É uma questão, no começo é uma questão de você escutar, de que forma você está sentindo essa música. É um exercício de percepção, tá? Não vou me aprofundar como fazer isso nesse vídeo, porque para algumas pessoas pode ser um pouco difícil, que tem uma percepção que ainda não está muito bem desenvolvida. Só que a grande utilidade desses ritmos coringas é que se você de alguma forma conseguir enxergar isso numa música, você pode usar eles para tocar no seu violão, tá? Você não necessariamente precisa fazer o ritmo certinho do rock, o ritmo certinho da bossa nova, o ritmo certinho do jazz. Com esses ritmos coringa, você consegue tocar várias músicas diferentes. Para caracterizar mesmo um ritmo musical, a gente teria que colocar cheios e vazios em lugares um pouco mais específicos, com uma proporção um pouquinho mais quebrada do que essa proporção binária que a gente fez aqui, né, que é só sobe e desce, é só contagem mais simples, mas que tudo isso daqui eu ensino com mais detalhes ao longo do curso, com base nesse método que eu estou te mostrando como que funciona aqui agora. O próximo passo é a gente explorar um pouquinho mais o que do círculo do violonista. A gente vai explorar um pouquinho agora a mão esquerda. A mão esquerda é a mão que a gente faz os acordes. E para a gente fazer os acordes, a gente precisa ter uma noção básica, mínima que seja, de leitura de diagramas, que é aqui onde estou apontando nesse círculo do violonista. Os diagramas de acordes, eles têm a ver com acordes, certo? Só que a gente pode ter diagramas de escalas, diagramas de intervalo, a gente pode ter vários tipos de diagramas. Só que ler o diagrama é o primeiro passo, tá? E para a gente começar a aplicar algumas coisas com a nossa mão esquerda, é importante que a gente saiba ler esses diagramas de acordes que tem alguma relação com os acordes, só que a gente não vai ver nesse vídeo aqui em específico, né? No curso eu falo um pouco mais sobre construção de acordes, o que significam as letras e tudo mais nas cifras que a gente está lendo. Mas para ler uma cifra, primeiro de tudo, diagrama de acordes, tá? E a gente vai desenvolver a mão esquerda. Nesse estágio aqui do vídeo, para quem ainda não tem um domínio muito bom sobre violão, eu sugiro que faça apenas os desenhos aqui da mão esquerda e toquem só o primeiro tempo, tá? Eu vou tocar 1, 2 nessa próxima música, só que você vai colocar o dedo aqui e vai tocar só no primeiro tempo, se você não tiver muita habilidade. Se mesmo assim tiver muito difícil, além de você tocar só o primeiro tempo, o próximo acorde você não toca, tá? Vai ficar mais fácil de entender, de enxergar isso quando eu começar a tocar aqui com vocês. Então vamos pensar o seguinte, a gente vai tocar 4 acordes, a gente vai tocar uma sequência de 4 acordes aqui nessa música. E quais são esses acordes? Vai ser o Dó, que eu estou mostrando para vocês aí do lado, vai ser o Mi menor, o Lá menor e o Sol. Beleza, se você não sabe ainda os nomes, não tem problema, você só precisa enxergar o que está escrito no diagrama. E como que funciona esse diagrama de acordes? Esse diagrama de acordes é como se você estivesse vendo o seu violão de frente assim, ó. Tá? No lado esquerdo do diagrama de acordes está a corda mais grave, do lado direito está a corda mais aguda. Para esse exercício aqui a gente vai ver os símbolos mais básicos de um diagrama de acordes, só para você conseguir tocar comigo essa canção que eu vou tocar agora. Tá? Quando a gente tem um xizinho em cima desse diagrama de acordes, significa que a gente não deve tocar essas cordas. Tá? Então, como tem 3x nessas 3 cordas mais graves, que são as 3 do lado esquerdo, nenhuma dessas 3 aqui, ó, você vai encostar nelas. Você não vai encostar, você só vai tocar essas 3 aqui, ó.
tá? Essas 3 mais agudas, vamos dizer assim. Beleza, quando a gente tem uma bolinha preta em alguma casa ali do violão, né? Casa é o quê? Casa é esse espaço entre a pestana e o traste e entre 2 trastes, tá vendo, né? Que essas linhas no diagrama, elas estão representando esses trastes aqui, ó. Então, a casa é esse primeiro espaço aqui entre essas 2 linhas. E a gente sempre vai apertar com a nossa mão esquerda, com os dedos da mão esquerda, nos espaços, nunca em cima dos trastes, tá? Então, aperta bem forte aqui nos espaços. Lá no meu curso, para quem tem mais dificuldade, né, de fazer, de apertar e tudo mais, eu dou umas aulas um pouco mais detalhadas sobre como apertar isso daqui. Como as pessoas que estão assistindo esse vídeo têm tempos de evoluções um pouquinho diferentes, eu vou pular um pouquinho essa etapa, mais para a gente conseguir ver mais coisas dentro de um único vídeo. Então a gente vai ter esse primeiro acorde que a gente vai tocar essa primeira casa da segunda corda, que é o que está aparecendo aí no diagrama. Tá? E vai ter esse som aqui, ó. Tá? Depois a gente toca o Mi menor, que vai ter essa carinha aqui, ó. A gente não aperta nenhuma nota, ela é bem mais fácil, né? O Lá menor, que a gente vai apertar 2, que seria a segunda, primeira e casa 0, que é a corda solta. E aí o terceiro acorde a gente vai ter corda solta e casa 3. Beleza? E a contagem vai ser 1, 2 para cada acorde. Então eu toquei aqui, ó, 1, 2, já vou pro próximo acorde. 1, 2, próximo acorde. 1, 2, próximo acorde. 1, 2. Só para relembrar, quem tem dificuldade, toca só o primeiro tempo. Acompanha junto comigo no vídeo, só que toca só o primeiro tempo. Ou se você tiver com muita dificuldade ainda, toca só o primeiro tempo e você vai acompanhando comigo, tocando acordes alternados. O que são os acordes alternados? Eu toco o primeiro, né? Na verdade, aqui no vídeo eu vou tocar todos. Só que eu toco o primeiro, você toca o segundo. Eu toco o primeiro, você toca o quarto. Tá bom? Então você vai tocar só o segundo e o quarto acordes. Ou você, se você já conseguir, você pode acompanhar exatamente do jeito que eu estou fazendo. Mais uma vez, algumas pessoas vão achar isso mais fácil, outras vão achar isso um pouco mais difícil, mas eu não vou entrar em todos os níveis de detalhe de todas as dificuldades. Todas essas dificuldades, as coisas mais específicas, estão dentro do meu curso online. A gente vai fazer esses 4 acordes exatamente nessa sequência, do começo até o fim. Tá? Então vamos juntos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. I hope this old train breaks down, then I could take a walk around. See what there is to see. Time is just a melody, and all the people in the streets walk as fast as the feet can take. And I just rode through town, and though my window's got a view, well, the frame I'm looking through seems to have no concern for now. So for now, I need this old train to break down. No contexto aqui do nosso círculo do violonista, o que a gente acabou de fazer foi desenvolver um pouquinho a parte técnica da mão esquerda, né? E para quem já conseguiu usar as 2 mãos, já conseguiu usar as 2, já conseguiu desenvolver essa coordenação, né, entre as 2 mãos. Mas a gente treinou basicamente a mão esquerda, leitura de diagramas, que vai ser útil posteriormente, né, para a leitura de cifras, e de quebra também já vai ser útil para quando a gente estiver estudando acordes. Tá? Então, paralelamente a isso que a gente acabou de tocar aqui juntos, você já está criando algumas bases para você aprender cifras, para você aprender acordes, para você aprender diagramas e usando a técnica da mão esquerda. Então, só nesses primeiros exercícios que a gente fez junto, a gente já está construindo uma base, né, em cima desse círculo do violonista. E mesmo que você não faça o meu curso, esse círculo já pode ser útil para você, né? Porque daí você vai aprendendo o básico de cada um desses tópicos e você vai progredindo conforme você vai assimilando e vai internalizando tudo isso. Então nesse círculo você poderia até imprimir ele e pintar o primeiro quadradinho ali, né? Que é um primeiro contato que você teve e é uma das primeiras coisas que você está conseguindo fazer, né? Você aprendeu o básico ali da mão direita e o básico da mão esquerda, aprendeu algumas coisas, umas noções aí sobre diagrama de acordes.
aprender um pouquinho também sobre acordes, enfim. Então aqui você está preenchendo, né, um pouquinho de cada um desses tópicos aos poucos. A gente está vendo aqui aos poucos, né? Ao longo do curso a gente vai desenvolvendo mais cada um desses tópicos, com exceção da parte de criação, que é improviso, arranjo, improvisação. Essas coisas a gente não vai desenvolver tanto no curso. O foco principal não é tanto esses tópicos. Eles estão no círculo do violonista porque eu acho que são assuntos muito importantes até para quem já é mais avançado. Então, futuramente, quando você estiver aprendendo improviso, essas coisas, você vai poder começar a pintar isso daí. O principal são as outras habilidades que a gente vai desenvolver ao longo do curso. E é claro que cada um desses tópicos a gente pode ir aumentando o nível de complexidade, né? Existem complexidades diferentes para escalas, para acordes, para, enfim, técnicas de mão direita, que são infinitos, né? Cada um desses tópicos tem um universo de possibilidades enorme, que você, né, vai desenvolvendo ao longo do tempo, né? Mesmo com o curso ou sem o curso, isso é uma coisa que todo músico vai desenvolvendo ao longo do tempo. Eu mesmo não colocaria máximo em todos esses tópicos, porque seria muita prepotência da minha parte, mas já tenho um certo nível, eu já tenho um certo nível ali de conhecimento sobre intervalos, escalas, acordes, harmonia, etc., que me possibilita ensinar isso para vocês. Então, de uma forma resumida, o que a gente aprendeu juntos aqui até agora? A gente aprendeu o círculo do violonista, como que ele funciona, né? A gente aprendeu a identificar o coração da música, a gente fez alguns movimentos aí de mão direita, aprendemos um pouquinho sobre ritmos, né, padrões rítmicos. A gente também tocou um pouco de acordes, né, a gente usou a nossa mão esquerda para fazer isso, então a gente desenvolveu a técnica da mão esquerda e construímos alguns acordes, né, e esses acordes que eu usei nessa música com vocês são acordes que vocês nunca vão encontrar na internet, porque são acordes que eu chamo de acordes reduzidos, né, entre aspas. A gente está fazendo uma parte só do que normalmente se costuma encontrar na internet. Então, se você for no dicionário de acordes, você nunca vai encontrar esses acordes que eu mostrei para você aqui, porque eles são uma invenção minha para poder ensinar pessoas que ainda não conseguem, por exemplo, fazer um sol dessa maneira aqui, ó. O sol que a gente está fazendo é isso daqui, ó. É uma parte do acorde original, vamos dizer assim, né? O Lá menor, muita gente não consegue fazer isso ainda. Então a gente começa só com 2 dedinhos, né? O Mi menor, mesma coisa, né? Eles têm, vamos dizer assim, outras notas nos acordes mais tradicionais. Só que eu elimino algumas dessas notas para tornar esse processo um pouquinho mais fácil, que é para você realmente já começar a tocar umas músicas aí, já sentir aquela sensação de progresso, certo? E uma ferramenta que eu acho importante falar é o que eu chamo de farol do violonista, né? O que seria o farol do violonista? Além do círculo do violonista. Eu vou te explicar esse conceito através de uma analogia. Quando a gente está dirigindo um carro à noite, a gente liga o farol do carro e o farol do carro ele vai iluminar um determinado trecho da estrada, que é o suficiente para que a gente saiba para onde que a gente está indo. A gente não precisa iluminar quando a gente está dirigindo a estrada inteira, até porque a gente não consegue enxergar a estrada inteira, mas a gente consegue iluminar um pedaço, um pequeno trecho da estrada que é o suficiente para a gente continuar caminhando sem bater o carro, com uma certa consciência para onde a gente está indo. O farol do violonista é exatamente o que a gente fez hoje. São os exercícios que a gente fez hoje, são as atividades que a gente fez juntos hoje. A gente fez um pedacinho dessa estrada de aprender violão, né, que é gigantesca, diria até que é infinita, porque a gente pode descobrir, sempre pode descobrir novas coisas. Mas assim, os primeiros passos estão todos no curso, né? Esses primeiros passos estão todos bem explicadinhos no curso. E o farol do violonista são esses pequenos passos que a gente dá até atingir resultados um pouco maiores. Não é necessário e nem possível iluminar todo o caminho, né, quando a gente está dirigindo à noite de uma vez. E também não é necessário e nem possível a gente saber tudo do círculo de violonista de uma vez só. Por isso que a gente tem que ir devagarzinho, pegando pequenas conquistas, né? Conquistando pequenos novos territórios. E a principal função desse conjunto de exercícios, né? Que seria esse, é o farol, né? O farol do violonista é esse conjunto pequeno de exercícios que você faz com consciência, né? Que você sabe o que você está fazendo, que você sabe para onde você está indo. O curso vai te ajudar a dar algumas ideias de como você pode fazer essas rotinas, né, de estudos diárias. E aprender violão também é como você ficar rico fazendo investimentos, né? O que você precisa para ser rico fazendo investimentos? Você precisa de aporte
né, que é você colocar dinheiro em algum lugar, e de tempo, para esse dinheiro render, né? Então, quanto mais tempo e mais esforço, né, que no caso do violão não é dinheiro, é esforço. Quanto mais força, quanto mais tempo você dedica, né, para o violão, mais bons frutos você vai recolher no futuro, tá? Por isso que esse curso eu digo que não é voltado para aquelas pessoas que querem aprender uma fórmula mágica de aprender a tocar violão, e sim um método, né, um caminho para você conseguir fazer isso, que funcionou comigo, funcionou com o Leandro também, que eu mostrei para vocês ali no comecinho do vídeo, e eu tenho certeza que pode funcionar para vocês. Agora, se você quiser continuar aprendendo, né, com base nesse método que eu te ensinei agora, né, que eu te expliquei agora como é que ele funciona, se você quiser continuar evoluindo através desse método, fortalecendo as suas bases, eu te convido a entrar para essa turma que aprende com essa metodologia que eu acabei de te explicar como é que funciona, só que de uma forma até mais estruturada, de uma forma mais detalhada. E o que tem nesse curso que eu estou te oferecendo aqui? Você vai ter acesso por 1 ano na plataforma da Hotmart, que é onde vão ter os vídeos, né, com tópicos específicos, ensinando coisas mais específicas. Então lá no módulo 1 eu te ensino a afinar o violão, te ensino a saber a principal diferença, né, entre um violão de aço e um violão de nylon, para você poder escolher um violão caso você não tenha ainda. Te ensino a postura correta de você tocar violão, te ensino a encontrar as primeiras notas ali no violão, coisas básicas assim, né, principalmente sobre instrumento, para você já começar com o pé direito. No segundo módulo eu já te ensino as bases para a mão direita, que é o que a gente viu aqui nesse vídeo, só que de uma forma muito mais detalhada, né? Mão esquerda depois também de uma forma muito mais detalhada, esse módulo 3. Depois a gente vai ter um módulo que fala mais especificamente sobre ritmos, depois um módulo que fala mais especificamente sobre construção de acordes, depois outro que fala sobre escalas, depois outro que fala sobre campos harmônicos. Então são vários vídeos lá que você vai ter essas bases, você vai aprender essas bases no violão através desse curso, tá? E sempre pensando na metodologia base-batalha, né? Base é o que a gente aprende de fundamentos e batalha são as músicas que a gente tira, né? Te ensino também algumas técnicas que vão te ajudar a tirar músicas de ouvido. Cada módulo vai ter um PDF com um resumo das aulas. Então no módulo que eu falo sobre escala, você vai ter lá um dicionáriozinho com um monte de escalas, de que forma você monta essas escalas e tudo mais. Os acordes, a mesma coisa. Vai ter também um dicionáriozinho de acordes para você, nesse começo, focar mais em acordes mais específicos, né? Mas eu te ensino também a pesquisar acordes na internet, caso você precise. E todos esses módulos eles foram pensados naqueles alunos que estão começando do zero, naqueles alunos que já tocam alguma coisinha, mas querem melhorar, né, suas bases, melhorar os fundamentos, que é a mesma coisa que eu fiz lá atrás, depois que eu parei de estudar com o meu terceiro professor. E para quem acha que tocar violão é uma questão de dom e que é muito difícil, os primeiros módulos eles são todos pensados para quem realmente nunca encostou no instrumento. Eu vou te ensinar a apertar as casas no violão. Esses 2 primeiros são bem específicos mesmo para quem não sabe nada, quem nunca encostou no violão. É claro que para quem já toca um pouquinho, eu sempre recomendo que assista esses 2 primeiros, porque eles também têm alguns fundamentos básicos, alguns conceitos básicos que a gente vai aplicar em outras coisas, né? Em assuntos de ritmos, assuntos de construção de acordes, etc. Então, sugiro que até quem já sabe um pouquinho, assista os 2 primeiros, mas os 2 primeiros é para quem realmente não sabe nada, que nunca encostou no violão. E para você que ainda não se convenceu de que as pessoas normais podem tocar violão, né? Não são só as pessoas que nasceram com um dom divino de Deus para tocar violão, eu te convido a pensar no seguinte raciocínio. Todo bom violonista tem o quê? Um violão, 2 braços, braço direito, braço esquerdo e as mãos, né, com os dedos ali, que é exatamente o que você tem. Não acho que o instrumento perfeito seja uma grande diferença para os bons violonistas. É claro que um bom instrumento é uma coisa boa, é uma coisa positiva, só que não é um instrumento que vai fazer você tocar direito. É um instrumento que você tenha, né, que esteja num bom estado, e as suas mãos e os seus braços, né, e a sua disposição para fazer. A diferença entre um bom violonista e o violonista que ainda não se desenvolveu é que o bom violonista já tem tempo de estrada, ele já tocou mais tempo, ele já praticou muito mais do que quem está ali no zero, né, ou quem está só no iniciante. Ou seja, a diferença é que o violonista bom, ele não parou de se desenvolver. E para quem acha que não tem tempo de fazer o curso, esse curso ele é pensado
para que você economize tempo, porque você não vai perder tempo procurando um monte de coisa na internet. Todas as informações que você precisa para começar a tocar suas primeiras músicas já estão num lugar só. Então, para quem não tem tempo, o ideal é que você tenha uma coisa que esteja mais concentrada, que as informações mais relevantes estejam concentradas num único lugar, tá? Então, tecnicamente, você vai estar economizando tempo fazendo a compra de um curso que já tem várias informações condensadas do que aprendendo de alguma outra forma, aprendendo aqueles macetes milagrosos de internet. Nada contra, né? Eu acho que alguns vídeos, né, de macetezinhos que tem na internet até são úteis, às vezes eu me beneficio de algumas coisas que ensinam, mas eu acho que quando as informações estão organizadas num único lugar, você economiza tempo e economiza esforço. E esses aqui são outros alunos meus, que daí são os alunos do particular, que fizeram, né, aula comigo, utilizando esse método que eu ensino no curso, mas eles são os meus alunos particulares, tocando algumas músicas que eu ensino para eles ao longo das aulas. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Best place to find lovers are the bars where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Encosta tua cabecinha, ouve e chora, e conta logo suas mágoas todas para mim. O que eu ensino para os meus alunos no particular não é diferente do que eu ensino no meu curso, né? Porque o meu curso ele foi todo desenhado pensando nas dificuldades, né, mais comuns dos meus alunos particulares, e todo ele está feito em cima de uma metodologia que eu já uso com os meus alunos particulares. E para você que ficou até o final desse vídeo, eu ainda vou disponibilizar um bônus, né, que além do acesso da Hotmart, eu ainda vou me comprometer a fazer um acompanhamento, né, com todas as pessoas que comprarem o curso. Eu vou fazer uma aula semanalmente, durante 3 meses no mínimo, porque pode ser que isso acabe se estendendo, mas eu estou me comprometendo com 3 meses neste momento, neste vídeo aqui. Vão ser aulas em grupo, não vai ser aula individual, em que eu vou estabelecer o dia e o horário lá no grupo dos alunos do WhatsApp. Eu vou mandar para vocês, vai acontecer, sei lá, na quarta-feira às 7 horas da noite. E aí a gente vai vendo lá no grupo qual que seria o melhor horário, mas vão ser aulas semanais em horários pré-definidos, né, em que eu vou abrir um espaço para vocês tirarem dúvidas, abrir espaço para vocês mostrarem onde vocês estão com dificuldade, mostrarem o que vocês não estão entendendo lá no curso, se não estiverem entendendo alguma coisa nos vídeos, né? Porque daí eu tenho a possibilidade de ensinar vocês uma outra perspectiva, às vezes sobre o mesmo assunto, que ajuda vocês a desenrolarem aí aqueles assuntos. Então, assim, aproveita, porque é uma coisa que eu tô te dando a mais, né? Que, assim, uma aula minha particular custa R$210 por mês. Como são 3 meses, você vai estar economizando. É claro que não é uma aula particular, é uma aula em grupo, mas você vai ter a oportunidade de falar comigo, né, como se fosse uma aula assim em grupo, você vai tirar suas dúvidas, etc. Então você vai estar economizando aí já pelo menos uns R$600, né, para ter esse acompanhamento. Então o curso vai ter um valor específico. Agora eu estou fazendo esse bônus de acompanhamento durante no mínimo 3 meses, mas a minha ideia é que talvez isso se estenda. Tudo vai depender de como vão rolar essas aulas semanais comigo. Então, se nesse exato momento você quer entrar para esse grupo de pessoas que aprendem as músicas, qualquer música que a pessoa queira no violão, é só você clicar ou tocar, né, se você estiver vendo do celular, no botãozinho aqui de adquirir o curso,
e você já vai ter acesso aos primeiros módulos do vídeo. Os 3 primeiros módulos você já vai ter acesso imediato e você também vai ter acesso ao grupo, e vai ser esses encontros. Tá? Nesses encontros semanais você já vai ter acesso a partir do momento que você adquiriu o curso. E se você comprar o curso, achar que talvez não é o momento certo para você, ou que não era aquilo que você estava esperando logo nos primeiros vídeos, você pode pedir o seu dinheiro de volta, que eu dou 7 dias de garantia para você. Então você não corre o risco de sair insatisfeito, que é a última coisa que eu quero, e é por isso que eu fiz esse vídeo gigantesco, para a gente se conhecer, para você conhecer como que é o meu método, para você saber se é para você ou se não é para você, mas você ainda vai ter esses 7 dias de garantia, né, de qualquer forma. Então se você está a fim de entrar nesse grupo, toca ou clica no botãozinho abaixo e a gente se encontra lá.